Feliz demais em ter você aqui ao vivo, diretamente do nosso estúdio de TV do Grupo Tati de Comunicação, nessa multiplataforma única que só acontece aqui, TV, rádio, internet completamente conectados. E essa promoção tá bombando, né, gente? A palavra que apareceu foi bondade, então aproveite, tati.com.br/promocão, o código é bondade, responda e concorra a um iPhone 11, meu amigo, minha amiga, demais isso. E ó, eu quero saudar todos os aniversariantes, eu amo aniversário e quero celebrar com você. Envie para mim a sua foto com a data de aniversário. Final do mês tem presente para você. E hoje a gente quer felicitar a Rita, que mandou a foto da Ana Adriana Graciano, que faz aniversário hoje. Adriana Graciano Borges, um grande beijo para você. Felicidades. Sinta o nosso carinho, o nosso beijo enorme para você. Que você seja muito feliz. Feliz ano novo, tá? Alto astral total. Um beijo, Dri. Felicidades. Deixa eu comentar aqui muitas participações. Continue enviando para a gente pelo 16 997065262. Cláudia Barreto, ótima tarde, estou ansiosa pelo tema. Lucimar Silva, esse tema vai ser muito bom para se falar. Edna Almeida, muito interessante o programa de hoje, já estou ligada. A Roselane Ruiz, eu estou amando, já quero concorrer também ao cinema. Ana Maria, um beijo, boa tarde para todo mundo. Ineida Magri, boa tarde a todos. Sueli Garcia, feliz demais por vocês abordarem esse tema. Valquíria, todo mundo amando o tema de hoje. Genilda Garcia, Sol Cristina, Daniel Lonel e Fabiano Plácido, um beijo para vocês. Fiquem ligados que já a gente vai começar. E eu quero saber se você respondeu a nossa enquete, que está aí. Você acredita que um relacionamento amoroso sem sexo dá certo? 1 sim, 2 não. E a parcial está como? 47% disseram que sim e 53% disseram que não. Ou seja, tá ali, ó. Será que até o final desse programa, dos questionamentos que os nossos convidados vão trazer, vai mudar essa parcial? 53 e 47. Uau! Vamos abrir a roda, então? Olha que time lindo que nós reunimos. Eu até brinquei com eles que eu, a Ju e a Gabi, a gente está achando que a gente é diretor de novela. Que quando a gente pensa num tema, a gente fala assim, mas o time escalado, doutor Arnaldo Barbieri, Ellen, Tatiana e Salvatore. Aí eles topam, a gente comemora que nem louco. É como fazer, um diretor escreve, né? Um autor, perdão, escreve para aquela personagem e pensa nela. A gente está meio que assim. Tati, seja muito bem-vinda. Uma alegria receber Tatiana Gradim, que é auxiliar administrativa. Obrigada, Paty, pelo convite. É uma honra estar aqui sempre. Eu estou muito feliz em recebê-la. Receber também Ellen Luísa Meirelles Silva, pela primeira vez aqui com a gente, psicóloga. Agradeço demais a sua participação, viu? Obrigado, também agradeço muito, viu? Finalmente Sim. eu vim. Olha, e eu fico também muito feliz pela sua indicação. O Paulo Pacheco é um querido nosso. Foi indicação sua, agradeço demais também, viu? Mesmo. Que bom que você está aqui hoje com a gente ao vivo. Tá certo, é uma alegria. Salvatore Laureano, estilista querido. Olha, delícia. Esse tema, assim, personagem tinha que ser você e a Tati, sabe? Aquela não, coisa. e tem o astral, não é? Esse programa a gente entra aqui já o astral já motiva, que não bom, é? Já amor. flora. A vibe já, né? Que bom. Contagia. Fico muito feliz. Gratidão mais uma vez. Bom te ver. Tá bom. Viu? Muito bom. Doutor Arnaldo Barbieri Filho, sexólogo, psiquiatra, diretor do Instituto de Estudos da Sexualidade. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Estamos aqui para falar o que precisar. Nossa, e esse tema é impressionante, que quando a gente fala de sexualidade, quantos tabus ainda existem para a gente pronunciar a palavra sexo, falar de sexualidade. E é impressionante quando a gente pega dados aqui, que daqui a pouco eu vou dizer, quando a palavra sexualidade passou a fazer parte também de algo que é chamado como orientação sexual. Doutor Arnaldo Barbieri, por que ainda é tão difícil falar sobre sexualidade? Complicado, né? O assunto é polêmico. Por exemplo, existe muitas inseguranças nas pessoas ainda, né? A mulher pode achar o que vão achar do meu corpo, o que vão achar de mim, será que eu vou agradar, será que eu não vou? E o homem tem um problema que a mulher não tem, ele tem que ter ereção. E a ereção está diretamente relacionada à ansiedade. Portanto, quando ele está ansioso, pode acontecer dele ter uma perda de ereção, ou uma ejaculação precoce, ou as duas coisas. Então, teoricamente, fica mais fácil para o homem reprimir a mulher. Daí vem tantas culturas machistas, né? Outra razão também é que a mulher sabe que ela é a mãe. O homem não tem certeza que ele é o pai, né? Até poucos anos atrás não existia nem teste de DNA. Então,
existia um teste da BORH que dizia, ó, desses 10 aqui, esses 3 podem ser, os outros 7 não. Então, o homem tem uma insegurança muito grande, que provavelmente foi a grande causa do machismo no mundo todo. Você vê que culturas totalmente diferentes, você vê comportamentos machistas. Por exemplo, japonesa, indiana, Inglaterra, na era vitoriana, por exemplo, Arábia Saudita, não se fala. Então, independente da cultura, você vê uma opressão do homem em cima da mulher, que agora, por questões de mídia e até pelas novas invenções, como dos remédios para ereção, dos testes de DNA, deu uma diminuída, mas de uma certa maneira ainda existe. E mais, hoje não é raro a gente ver homens na faixa de seus 20 e poucos anos, virgem, porque tem medo de relação, tem medo de falhar, né? Quer falar alguma coisa? Trauma, né? Traumas e ansiedade. Agora, dando um né? adendo a uma colocação tua, agora acho que eu vou chocar um pouco, mas eu sou assim. Esse da mulher não ter certeza que o filho era dela, isso era antes. Agora essa mulher, ela está plena. Mesmo que o marido não tenha certeza, ela assume uma posição de dona do seu corpo, que eu aplaudo. Não estou querendo apologias a nada. Eu acho que a mulher, ela está na plenitude e do seu corpo, sim, casada, às vezes não tem um relacionamento muito confortável sexualmente com o marido, sei lá, eu acho que hoje a mulher, ela é plena. Então antes isso era uma coisa pejorativa, hoje não é mais, porque a mulher, ela está bem na frente do homem, ela passa. Mas mais um motivo para ter a insegurança do homem, talvez? Exatamente, exatamente, porque a mulher, ela está chegando onde ela sempre deveria estar. Mas também a questão da sexualidade está muito ligada à questão religiosa, que trava muito, né? Os conceitos, o que se coloca, os tabus, o não poder conhecer o seu corpo. Ellen, é por aí que a gente passa um pouquinho, quando a gente fala de sexualidade e assexualidade, a falta de conhecimento que nós temos, tanto homens e mulheres, muitas vezes o homem só achar que o sexo é o órgão, né, genital dele, que não passa por outras esferas, como o toque, o beijo, né, a palavra, o cheiro. E a mulher, por falta de conhecimento da própria genitália, por ela de repente estar fechadinha, porque tem muitas questões que são retraídas e faladas, não toca, né? Quando você vê seus filhos se descobrindo sexualmente, parece que tem um entrave desde já, tira a mão daí! Tira a mão daí! Esse tira a mão daí vai trazer consequências muitas vezes muito grandes para os meninos e para as meninas. Começa por aí também, Ellen? Sim, eu acho que tem a questão da viver bem cada momento, né? Então, a vivência educativa de uma forma genuína, a vivência religiosa, porque a religião, ela não reprime, né? A religião bem vivida, ela não reprime, a mal vivida, sim. Então, até a Igreja Católica tem um tratado, Teologia do Corpo, João Paulo II, são, né, enormes os livros falando sobre isso, né? Então, acho que, e a visão até da religiosidade também, de vários estudiosos que eu também costumo compreender, que a gente é uma pessoa com 3 dimensões, a parte física, a parte emocional e a parte do espírito, não o espírito religioso, mas aquele que capta algo além do psicofísico. Então, a gente tem que conhecer o nosso corpo, sim, mas a gente também é atraído, né, por outra pessoa, né, ou outra pessoa te atrai. Então, tem o relacionamento, né, um relacionamento que gera e vai despertando o nosso físico, despertando o nosso gostar e nosso amar. Então, se dá problema em alguma parte dessas, a coisa não acontece. E aí a sexualidade fica mais difícil, a mulher fica mais difícil de ter uma relação, né? Até ontem eu estava fazendo a unha, e aí a manicure comentou, nossa, às vezes eu não consigo porque meu marido é muito afobado. Né? É muito rápido, então assim, precisa das preliminares, porque não é só o físico, envolve tudo, é o olhar, né? É aquela pessoa que eu gosto, né? Então acho que tudo isso desperta o toque, né? A pessoa como um objeto, porque a mulher e o homem sente quando está sendo usado. Né? Sem dúvida. E aí isso acho que diminui a questão da sexualidade na sua força e vitalidade humana. Né?
Tati, como é que você faz em casa? Você que tem enteados, que tem filha, como é que esse tema é abordado dentro do seu lar? Minha filha ainda é um pouco pequena, assim, tá numa pré-adolescência. Já te trouxe alguma questão? De internet, sabe? Uma situação de ver alguma coisa na internet e aí, assim, a gente fica um pouco sem saber o que fazer. Mas eu acho que eu ainda tô, assim, tem um tempinho para eu poder enfrentar isso. Os meus enteados foi, assim, bem tranquilo, acho que a gente sempre conversou bastante. Eu tenho a experiência de ter tido a minha mãe psicóloga, então ela sempre me levou em vários, assim, cursos, palestras. Então era uma coisa que às vezes não conseguia ser dito tão claramente em casa, mas ela me dava a informação de uma maneira inteligente. Perfeito. Então, assim, eu acho que eu consegui também realizar isso, né, um pouco assim que eu tinha com os meus enteados. Minha filha, vamos ver como que vai ser, né? Quer dizer, com o filho a gente... Tem um caminho, doutor, uma orientação também? Eu estou tentando pegar um pouquinho, puxar a sexualidade para a base, né? Quando a gente, de repente, vê os nossos filhos tocando o genital, a gente, de repente, expressa, tira a mão daí. E esse tira a mão daí pode impactar, ou faça isso no momento seu, enfim, como fazer? Se a pedofilia é uma agressão, uma repressão muito severa também é uma agressão. Nem 8, nem 80. Também pode levar a traumas, não é? Pois, se der tempo, até conto uma história interessante sobre isso. Então, primeiro a gente precisa ouvir a criança, ver o que ela sabe, o que ela não sabe, e ensinar a criança, se for o caso de se tocar, porque até o bebê pode se tocar, né, e sentir prazer nisso. Mas para ele, a gente tem que ensinar essa criança a fazer essas coisas no local adequado, no tempo adequado, quer dizer, não pode fazer isso na frente de todo mundo. Então, tanto criança como o próprio deficiente mental, que não deixa de ser uma criança, né, em alguns aspectos, a gente tem que ensinar a fazer essas coisas no local adequado. E uma coisa muito importante é ensinar essa criança que tudo bem, ele pode ter prazer em tocar, ele pode ter prazer em fazer isso, desde que ele faça no local adequado, mas que isso, quando ele ficar adulto, ele vai poder fazer isso com quem ele quiser, etc. Mas, se alguém, principalmente adulto, for lá e quiser tocar nele, ele tem que avisar os pais, né? Porque essa criança tem que ser fazer uma prevenção em termos dela ser vítima de uma violência sexual. Ela tem que ser orientada. Tem que ser orientada, claro. Que eu tentei, desculpa, passar para minha filha, filha, se acontecer de alguém querer te tocar de alguma maneira que você acha que não é legal, que você não conhece, não é legal. E a partir de qual idade fazer isso? É o que eu ia perguntar. Né, Sal? Porque eu acho que é a pergunta, qual idade? E aí? Gente, ela já tem um certo entendimento. Eu acho que a partir dessa hora seria... Mas é a hora que começa a formar o peitinho, a hora que o menino começa a ter mais curiosidade. E aí, o que vocês orientam? A partir de 7, 8, 6? No meu caso foi assim, tipo, eu mudei para um condomínio, aí ela começava a brincar e às vezes eu não sabia na casa de quem ela estava. Então foi um momento que eu vi que ela tinha uma certa liberdade, que poderia acontecer alguma coisa que eu não estaria nos meus olhos. E aí você achou então, que era o momento. Então foi a hora que eu achei o momento de, filha... Vamos conversar aqui, sentar no colo só do papai, né? Mais de ninguém, né? Mas bem por aí. E aí, Ellen? Não, eu acho que desde quando ela tiver uma compreensão mínima, né? Porque acho que a criança, né, desde pequena ela está em interação, né? Só que ela não compreende tudo, né? Então, quando ela começar uma mínima compreensão de comunicação, de interação, eu acho que é importante falar. Acho que não tem uma idade a partir do 2, a partir dos 3, mas você perceber. Você não precisa falar de sexo, de sexualidade, mas falar sobre a questão da intimidade. Perfeito, é um caminho ótimo, né? Então, a intimidade é minha e eu vou escolher depois, mais tarde, para quem direcionar o meu amor, o meu afeto. Né? E se alguém, filho ou filha, com pouco tempo, com pouca idade, olha, tocar aqui, não vai poder. É a sua intimidade. Perfeito. Né? Sal. Resumindo, é realmente deixar a criança aflorar a sexualidade naturalmente, não como uns e outros aí, que acham que tem que já definir o sexo com 5, 6 anos, isso eu acho uma monstruosidade. Adultizar, né? Aí uns aí que eu nem vou falar. Então, eu acho que tanto a religião, quanto a família, quanto a sexualidade tem que vir naturalmente. Meninas usam azul, homens usam rosa, né?
Lorena Araújo, boa tarde, Pati, que bom ter você aqui. Ademir Del Bem, boa tarde, Patrícia, estou curtindo o Alto Astral, que bom. Aí a Suzana já pergunta, como saber se eu não gosto muito do sexo? Se é uma situação momentânea ou é uma questão de assexualidade? Boa pergunta, Suzana. A sexualidade, a pessoa não tem interesse por sexo, ela prefere comer um bolo, né? O símbolo dos assexuais é o bolo, né? Se tiver o bolo lá, dá mais prazer. Então, a pessoa prefere sorvete, ou pote de sorvete. Então a pessoa tem outra forma de libido que não seja assexual. E ela fica atraída por aquilo? E ela fica super bem em relação a isso. Ela não sente nenhum desconforto em relação a não ter atração sexual. Isso para ela é uma coisa natural, ela não quer, pronto, acabou. Resolvido. Agora, acontece que pode ser que grande parte dessas pessoas, às vezes, tem realmente alguma dificuldade física, né, que de repente, vamos supor que a pessoa não tem hormônio masculino numa quantidade adequada. Ela pode não ter vontade por conta disso. Se passar a usar o hormônio, ou repor esse hormônio de alguma maneira, ela vai ter vontade. Ela pode estar tomando um remédio que tire a vontade totalmente dela. Então tem inúmeros remédios que fazem isso. Remédio para depressão, remédio para... psicotrópicos de maneira geral, então, doutor, deixa eu só entender. Eu posso, de repente, gostar de sexo, de repente parar de gostar? Ou não? Não, mas aí que tá. Você pode parar de gostar. De repente você pode parar de gostar por causa de um remédio. Mas aí não me torna assexual. Não, porque você está por causa do remédio, mas assim, certo. Você pode simplesmente não gostar de sexo, não querer mais sexo e acabou. Isso é considerado hoje vamos dizer assim, uma nova orientação sexual. Tipo assim, é um período, né? Pode ser um período, tipo, pode ser eterno. Pós-gestação, quando minha filha nasceu... Pode ser eterno. Acho que Quer dizer, é um período que ela não quer, e tudo bem, entendeu? Certo. Não a define como assexual. O que define assexual é a pessoa não querer sexo de jeito nenhum e está muito bem com isso, obrigado. Sim. E prefere o bolo do que outras coisas. E aí tem dados que dizem que foram passados aqui, gente, a sexualidade é uma orientação sexual, tal como a heterossexualidade, a homossexualidade e a bissexualidade. E eles representam hoje, de acordo com o programa de estudo de sexualidade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, entre os brasileiros, 7,7% das mulheres são assexuais e 2,5% dos homens na faixa de 18 a 80 anos que não se interessam por relações sexuais. Então, isso é uma orientação sexual, tal como hétero, homo, bi. Desde que a pessoa não tenha sofrimento por isso. Desde que ela não tenha sofrimento Sim. por isso. Importante dizer. Sal, te magoa quando virem e falam pra você que é uma opção sexual? A palavra opção sexual sua, ela te toca de uma forma estranha do que falar não, é uma orientação? Não, tem Pati, muita diferença para você? Como é que é? Eu sempre fui muito tranquilo. Meus pais não eram desse planeta. Meus pais eram 2 ETs que hoje são anjinhos. Eles, que lindo isso. Meu pai era professor de matemática e física. Minha mãe era filha de um maestro italiano. Tocava todos os instrumentos. Então, na minha casa, era uma festa, literalmente falando. Então, essa parte eu sempre segui, quando, na minha adolescência, aquela coisa de sair com os amigos, tive minha namoradinha, que, por sinal, sempre tive bom gosto, ela era Miss São Paulo na época, né? Eu batia aqui nela, mas causava, né? E eu levei a coisa normal, então, é o que eu falo para a meninada, inclusive, quando eu dei uma palestra aí numa dessas paradas gays, que eu sou contra, tá? Eu acho que, sei lá, isso já é uma outra história. Mas, o rumo que ela está tomando, tá? O rumo, que não é bem por aí. Eles estão, se você quiser ser respeitado, se respeite. Tá. Então, eu nunca cheguei para o meu pai e falei, eu sou gay. Não precisava. Sabe, eu agi naturalmente. À medida que eu aparecia com um amigo, eu não falava, é meu caso. Não, meu amigo, acabou. Sabe, eu acho que a naturalidade do ser humano, você já nasce gay, ponto, não é opção não, já nasce, tá? Muita gente casa, bate, vai contra tudo, mas continua dando suas puladinhas homossexuais, então isso não é legal. Eu acho que a pessoa que ela sai do armário, que se assume dignamente com respeito, essa merece o respeito, porque ela tem que se dar o respeito para respeitar os outros. Então, até hoje, eu nunca tive problemas com isso. Nunca tive. É o que eu falei nessa palestra que eu dei para a meninada. Falei, gente, o hétero não precisa... Eu sei que matam tudo, mas por quê? Porque há exageros.
Há exageros, que nem o hétero, eu não acho legal um cara ficar se esfregando na namorada e sair excitado. Tanto quanto o homossexual. Então, esses exageros são punidos pelos homofóbicos, pelos bad boys. Então, onde eles apanham, onde eu acho que isso não deveria chegar a tanto. Então, cara, sabendo que isso existe, então vamos nos preservar, né? A vida, nem que seja a homossexualidade, mas a vida. Isso entre quatro paredes, maravilha, você vira no avesso. Who cares? Agora, na rua, em locais que ele sabe que ele está com uma lupa em cima dele, tá? De homofóbicos e de bad boys, ele está arriscando até a vida dele, além de afrontar pessoas de idade, crianças que não entendem isso. Então, eu acho que, naturalmente, é aquela coisa de respeito, você circular em casas de família de A a Z. Muito bom. Entendeu? Você quer complementar? Não, eu queria complementar a questão da como ela chama? Suzana, que pode ser uma alteração física, igual o doutor comentou, e pode ser uma alteração também emocional. Muitas mulheres que têm depressão têm a libido mais baixa, né? Então, ou pode ser um problema no relacionamento. Uma falta de talvez não se conhecer, de não saber se tocar. Ou não, no relacionamento no sentido assim, nossa, meu marido está mais frio comigo, não frio também na sexualidade, mas frio no trato, frio, tá mais distante. A gente só discute. Então, assim, isso também altera o nosso físico, porque o sexo não é só o físico, né? Então, assim, é a expressão do meu amor pelo outro. Então, se alguma parte emocional minha não está boa, vai expressar na sexualidade, né? Se eu não amo de verdade, também vai expressar. Inclusive, a pessoa assexual, ela pode ser chamada assexual romântico, que ela é assexual, não tem desejo sexual, mas ela se apaixona e se envolve com a pessoa numa boa, apesar de sexualmente em si ela não ter vontade, está muito bem com isso. Ela quer estar com outra pessoa. Ela só não quer o ato, é isso? Existe o romântico, existe o não romântico, que não se envolve, não quer nem saber. Mas tem o assexual romântico, não tem estímulo sexual, não tem desejo sexual propriamente dito, mas tem o desejo de apaixonado. E que isso também deve ser uma questão na hora de chegar e expor que não tem um desejo por sexo. Deve ser algo que deve ser um impasse, tal como quem é muito demasiado com sexo, que só vive à base de, ou tal alguém que também... Tipo, eu te amo, mas sexualmente eu não tenho vontade nenhuma. Eu acho que as duas tem que ter um casal que tem que se encontrar, as duas pessoas têm que se topar, né? As duas pessoas têm que ser mais ou menos iguais. Porque ela não tem atração sexual. Gente, eu tenho muitas perguntas aqui, deixa eu só colocar o pessoal de casa aqui na roda. Ana Cláudia Pagnano, boa tarde, Pati. Eu acredito que o casamento é um laço de amor e cumplicidade. É diferente do sexo, que a energia troca entre casais. Tem a ver com tesão, vontades, etc. O amor supera barreiras, um depende do outro e completa também. O casamento pode sim viver sem sexo quando o amor está acima de tudo e também quando o casal vira somente parceiros de vida, companheiro como alguns idosos que perdem o libido. É difícil, mas é possível. Essa é a opinião da Ana. A Roseli. A sociedade cobra que a gente seja sexualmente ativo. As pessoas comentam quantas vezes transam por semana. Esta euforia do sexo pode inibir que o assexuado se assuma. O que vocês pensam? Muito boa a sua participação aqui, Roseli. Verdade. Principalmente para o homem, né, cobrada? Quantas vezes você transa? Quer dizer, é uma coisa absurda. Eu acho que aí entra naquilo que a gente estava falando, imaturidade, né? Hoje em dia acho que é melhor uma qualidade do que uma quantidade. Mas essa história do assexuado, gente, essa euforia do sexo pode inibir o que assexuado se assuma? O que vocês pensam? Sim, com certeza. Sim. Né? Sim, principalmente nos dias de hoje, que nada mais pejorativo, nada mais não deixe de ser discutido ou colocado. Agora, em termos psicológicos mesmo, dessa pessoa que não gosta de sexo, do assexuado, é fácil para ele definir que ele não gosta? Que ele não quer? Ele consegue ter essa definição rápida, essa resposta rápida? Ou não? É um processo realmente construído ao longo de um tempo? Eu acho que, com certeza. Quando a gente está na parte psicológica e a parte do espírito, é tudo mais lento, né? A parte física, você tocou, reagiu. Né? Verdade. E agora bem a parte colocado, emocional, para ser conquistado, aí demora.
E para amar, demora mais ainda. Não é só o corpo que responde, a cabeça e o coração também Exato. respondem. Então, né? quando ela não responde no sentido agora, né, do assexuado, precisa, assim, tem tido vários estudos em relação a isso, né? Então, acho que precisa de uma maior compreensão, né, sobre essa questão e, claro, né, essa descoberta precisa de realmente, acho que uma coisa que define muito para mim quando a gente fala de sexualidade é se a pessoa é capaz de se relacionar, se ela é capaz de ter uma amizade, se ela é capaz de se doar, Uma continuidade. se ela é capaz de ter interesse por alguém fazer algo pelo outro. Se ela não, se isso acontece algum problema, Olha que legal esse pode caminho. ser Bacana. que Né? ela não expresse a sexualidade, mas não é porque ela é assexuada. Ou assexual, né? Porque falam que não pode falar sexuado, que assexuado é das plantas. É assexual, né? Que o pessoal fala. Então, o que acontece? A gente tem que analisar certinho, porque tudo como é um processo e complexo no ser humano, só porque agora todo mundo está falando de assexual, ou no Big Brother falou assexual, que eu agora... então, eu acho que o assunto do momento. precisa né? de essa questão do relacionamento. E eu vejo hoje, né, o quanto que hoje é uma grande questão. Eu assim, vejo que é um problema. As pessoas não conseguem mais se relacionar, né? Não conseguem mais ter aí uma conversa. Hoje tudo é muito raso, muito internet, muito isso. Raso, muito. Então isso eu acho que atrapalha a sexualidade. Então assim, antes da gente falar de assexualidade, a gente tem que falar de várias outras coisas que envolvem também, né? Para realmente você definir esse interesse ou falta dele. Né? Por exemplo, a Érico. pessoa pode ter uma falta de interesse porque ela tem uma dificuldade muito grande. Vamos supor, uma mulher que seja vagínica. Vaginismo, para quem não sabe, é uma contração da musculatura da vagina e aí a pessoa não consegue ter penetração nem para fazer exame ginecológico, até para colocar o espéculo, a pessoa tem dificuldade e acaba doendo muito e acaba ou não consumando o exame nem o ato sexual ou tendo com uma dificuldade e muita dor. Então essa pessoa muitas vezes começa a fugir da questão sexual e às vezes até fica sem desejo Por conta disso. Agora, aí ela fala, bom, eu vou ter uma orientação assexual, tá, mas se tratar o vaginismo, ela vai voltar a ter a vontade? Porque o vaginismo é uma coisa, apesar de ser muito difícil das pessoas procurarem o tratamento correto. E tem cura, né? doutor? Tem, e uma cura é relativamente fácil, né? É um trabalho psicoterápico e também fisioterapia. Fisioterapia é muito importante para o vaginismo, né? Uma fisioterapeuta então, pélvica. Aí a gente entra que é físico, né? Não que é físico, que não é... Não, existe um componente, o componente ali é emocional, a contração é emocional, mas você tem todo um trabalho hoje. Hoje existe a fisioterapeuta pélvica com especialização em sexualidade. Né? É uma pessoa bem especialista que faz isso de uma maneira muito tranquila e essas mulheres vão poder se livrar desse vaginismo relativamente fácil, né? Facilmente. E aí, como é que vai ficar o desejo? Né? Quer dizer, depois que resolveu o problema que estava inibindo ela. Né? Então essa que é a questão. Será que ela vai passar a ter uma orientação homo, hétero, bi ou sei lá o quê? O que vai ser, né? Gente, eu tenho muitas participações e Você estou falou feliz em demais. casamento, né? Eu vou dar um adendo aqui. Fala. Antes, a noiva tinha que ser virgem, noivinha de Poços de Calda, casar de branco e tudo. Isso, graças a Deus. Ainda umas aí do sul de Minas, elas ainda... eu sou do sul de Minas, hein? Não é? Eu sou do sul de Minas. Não, mas eu te falo. Eu falo uma coisa, Ellen. A tradição do Brasil não é Bahia, não é Sul, é Minas. Minas é onde é o puro brasileiro, a comida, tudo. A beleza. A beleza, tudo. Claro. Então, quando eu falo, realmente amo. E a comida, então, pelo amor de Deus, o povo maravilhoso. Bom, então, antes era isso. Então, agora, graças a Deus, a mulher, porque antigamente, meu amor, você casava com uma caixinha de Pandora. Você abria, você era obrigado a ficar até o final da vida engolindo aquele traste, pai dos meus filhos e tudo. Agora não, a mulher manda e desmanda na coisa, graças a Deus. E olha que eu lido com mulher há mais de 35 anos. Exatamente, né? Você sabe bem o que você está dizendo, então, né, hoje, elas falam meu namorido. Porque a mulher, quando vai procurar o vestido de noiva, ela já está com
um relacionamento de 1, 2, 3, às vezes até mais anos. 14 anos de namoro. Então, é verdade. Aí, às vezes, o próprio filho, mãe, teve um caso de uma menina que pegou trauma, porque a professorinha pediu a foto da mãe de casamento e ela não tinha. Ela correu lá, Salvatore, me aluga um vestido, pelo amor de Deus, que eu preciso tirar uma foto para ela levar no... Meu Deus. E tirou tudo. Então, hoje em dia, a mulher, ela casa plena. Não, vamos, então tudo bem. Então, isso é muito bom. Então, ela às vezes, a mulher, ela é clássica, ela se veste fechada, tal. E um vestido de noiva, ela manda o decote aqui, é um alter ego. A sensualidade vem na noiva porque... Legal você falar isso também. E ao contrário, às vezes ela é uma mulher alta, uma piruona maravilhosa, que eu amo as peruas, tá? E as clássicas também, viu? Eu amo as peruas. Então ela vem com toda transparente, toda, e se casa com um vestido fechado. Então a noiva acaba sendo um alter ego. Deixa eu só colocar as pessoas aqui, gente. Samanta Oliveira, Pati, boa tarde. Para mim, menino ou menina usam qualquer cor de roupa, a cor não define nada em ninguém. A Marcela Martins, boa tarde, estou adorando o programa. Fabiana Castro, parabéns pelo programa e coragem para discutir um tema tão polêmico e simples, se for saudável e bem compreendido. A Lisete, sou da geração que os pais não falavam sobre sexo, sexualidade. Meu primeiro beijo, fiquei com muita vergonha de falar para minha mãe, pois ela não falava sobre nada. Meu pai, então, nem pensar, eu imagino, Lisete. Boa tarde, Patrícia e convidados. Eu não gosto do ato sexual, gosto do beijo, do abraço, do toque, mas do ato em si, eu não gosto. O Wiki de Carvalho, projetam culturalmente demais o sexo por sentir prazer por situações que não existe. Conjunção carnal é absurdo. Tem prazer mais delicioso de que uma conversa, olhos nos olhos, cheia de sedução, sabedoria, inteligência, prazer sapiosexual, nato e assumido. A Liliane, penso que o assexuado nunca gosta de fazer sexo, diferente da pessoa que não quer por um tempo, por motivos diversos, como briga entre casal, falta de interesse. Essa pessoa não seria assexuada e sim estaria assexuada. É isso mesmo? A Liliane pergunta. É isso mesmo? O assexual, na verdade, ele está muito bem com isso. Está muito bem resolvido. Ele não reclama. A questão ele está muito bem porque ele realmente é assim, ou ele está... De repente, isso pode ter sido precipitado por um remédio para depressão, por exemplo. A pessoa toma um remédio para depressão, perde a vontade, né? E fica, né? Tome o remédio para depressão e seja um assexuado feliz. Então, o que acontece? Até que ponto aquilo é por causa do remédio e ele está bem obrigado por causa do remédio, ou ele realmente, com remédio ou sem remédio, está assim numa boa. Então, o assexual mesmo é aquele que está assim numa boa e para ele tudo bem e não quer sexo e acabou. Né? Agora, precipitado por uma droga ou um problema hormonal é mais complicado, né? Aí a Roseli entra aqui e pergunta: a sociedade cobra que a gente seja sexualmente ativo. As pessoas comentam quantas vezes transam por semana. Essa euforia do sexo pode inibir que o assexuado se assuma? O que vocês pensam? A gente já colocou isso, né? Sim. Já colocamos, desculpa. Sim. A Vanessa, Pati, que assunto maravilhoso. Bom falar disso abertamente com pessoas sensatas que saibam expor de forma tranquila e respeitosa. A função da mídia também é proporcionar informação. Sucesso, Pati Penteado, e já me inscrevi na informação com o código de hoje, que é bondade. Ai, Vanessa, fico muito feliz, muito grata pelo seu feedback. Vic Santana, boa tarde, Pati. Tema ótimo. Com os casais, se os dois estiverem de acordo, está tudo certo. Pode existir o amor de várias formas. Beijos a todos os convidados. O Rick de Carvalho, muito do que está relacionado a sexo está na satisfação social, não na pessoa, principalmente o homem. Muitas vezes transam para contar para os amigos. Muitas meninas para falar para as amigas que transou com o menino que todos querem. E a satisfação pessoal. E o dia seguinte, depois da balada, como você se verá olhando no espelho? Com satisfação ou arrependimento? Também tem isso, né? Tem muitos lados aí dessa história inteira. Gente, eu vou ter que dar uma pausa, um breve intervalo, jogo rápido. Daqui a pouquinho a gente volta com esse super assunto do nosso Alto Astral dessa quarta-feira. Estamos falando sobre sexualidade e assexualidade de uma maneira muito madura, muito tranquila e para que a gente realmente cada vez mais se olhe e se entenda. Dentro desse contexto, eu
quero dizer para vocês, para nós mulheres também, que dentro do Brasil, o Brasil é um dos países que mais se faz, é o segundo país no mundo que mais faz cirurgias íntimas. Mas muitas vezes a cirurgia plástica íntima está muito ligada, na verdade, à estética. O que cabe aqui é uma reflexão, é que será que nós mulheres, conhecemos bem a nossa vagina? E dizer que vagina, gente, é o canal, vulva é a parte externa. Muitas mulheres nem sabem disso. Então cabe uma reflexão sobre o que nós estamos procurando aí para a nossa vida sexual, se muitas vezes nós nem nos olhamos. Breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta ao vivo. Vamos falar um pouquinho da nossa parcial da enquete, que eu tô louca para saber se ela mudou ou não. Ai, ai, ai. Você acredita que um relacionamento amoroso sem sexo dá certo? Ainda tá pau a pau. 44% disseram que sim e 56% disseram que não. Tá pau a pau. É polêmico isso, hein? É bem polêmico, né? Posso dar uma... Claro. Eu trabalhei no Hospital das Clínicas 10 anos, né? E nos últimos 3 anos eu trabalhei nos cuidados paliativos. Então, a questão da doença estava muito presente, né? E a doença grave, a doença realmente impacta a questão da sexualidade e muitos homens e mulheres não conseguiam mais ter relação sexual. E aí é a grande questão. E aí eles entravam no consultório, a gente conversava muito sobre isso. E é muito interessante, eu tenho uma história de um paciente, claro, não vou revelar, né, a identidade e tudo, e que ele entendia que o casamento era mais ali a sexualidade, o sexo mesmo, o ato e às vezes agradar a esposa, algo mais muito simples, né? E aí ele não pôde mais ter relação, ele não conseguia mais, ele tinha um câncer de esôfago e ele super ficou magro, né? E aí ele falou para mim assim, junto com a esposa, eu achei muito interessante, que ele começou a perceber que a esposa continuava da mesma maneira. Amando, cuidando, estando junto, companheira. E aí ele entendeu que o amor, né, e o casamento, ele é algo mais amplo e que não necessariamente precisa estar fundado na sexualidade, porque ele achou que as coisas iam mudar. E a esposa não mudou. Aí ele falou, eu sei agora o que é amor. E eu não amei a minha esposa durante 30 anos. Que bom, que bom. Então, acho que talvez isso se fosse muito... ao contrário, ele tivesse ido embora. Sim, né? ele teria. E aí eu tenho outro exemplo que é muito interessante, que é agora ao contrário, mas também com o homem, que a mulher teve uma demência frontotemporal, muito jovem, e que ela não consegue mais executar as tarefas. Então, tudo ele tinha que fazer. Escovar o dente, fazer as tarefas, né? Até levar ao ginecologista também. E aí, o que aconteceu? Ele falou, nossa, mas agora não tem mais sexo. E agora? Né? E o casamento? O que eu vou fazer? Ele também sentia raiva, às vezes, quando ela não fazia alguma coisa que ele queria. E aí a gente, em 2 sessões só, foi muito interessante, que ele conseguiu integrar, né, a questão da sexualidade, do relacionamento, e falou que o amor tem várias faces. Então não é só a sexualidade, é como se fosse um cubo, eu tinha essa sensação, que ele falava e ele olhava, ele lembrou do relacionamento. Que lindo. Ele lembrou de porque casou, ele lembrou que a única coisa que ela não perdeu, que é bonitinho, da saúde, é que à noite ela abraça ele. Ai, que fofo. Então aí é nesse momento que ele vai falando, olha, eu recordei o meu casamento, e aí porque ele falava assim, nossa, eu tenho raiva, será que eu não gosto mais dela? Só que eu cuido por obrigação? E ele percebeu que não, que ele podia sentir raiva sim, ele podia não ter o sexo sim, mas que ele amava ela acima de tudo. Então eu cuido porque amo. Então assim, esse foi um exemplo para mim que eu falo para várias pessoas. Eu acho que tem vários até, né? Tem assim um caso assim de namorados Down, com síndrome de Down, às vezes alguém que tem uma deficiência, né, física. Tem um filme que é baseado em fatos reais, que o cara é um cadeirante e aí ele começa a se apaixonar por correspondência. Verdade. Mas aí na hora que ela conhece ele, assim, aí ela dá uma... Porque é um processo, né? De aceitar os dois terem as mesmas condições. E outra coisa, essa questão da adaptação, né? Porque a pessoa vai ficando mais velha, vai mudando uma série de coisas. Então essa questão de se dá certo ou não dá certo, depende do que você chama de dar certo. Boa. Né? Um exemplo, uma
Uma senhora no auge dos seus 90 anos, ela ainda gostava da coisa. Que Dona legal. Maria lá gostava do negócio. Ótimo. E o marido, né, no auge dos seus 98, ele tinha um pequeno problema. Se ele levantasse o braço, ele infartava. Não é? Então, como é que vai fazer? Né? E eles se gostavam. Tal. Aí, o que ele fazia? Ele pegava a mão debaixo da coberta, punha assim na parte dela, e ela, e continua, Adamastor, continua. E se satisfazia, E tudo e certo. ele, tudo bem, entende? Então, se vai dar certo ou não vai dar certo, depende de como que as pessoas se adaptam às mudanças. Porque o Adamastor, lá no nosso fictício personagem, não era assim. Né? Ele ficou assim por conta da idade, dos problemas vasculares dele, etc. Que interessante. Adequando, né? Então, Não é a adequação. A sensualidade, ela realmente não está nos órgãos sexuais. Ela passou para o coração e para a cabeça. Acabou. Mesmo as pessoas que casam, que estão naquele gordo da paixão, tudo, existe algo além do jardim, que é o que vai segurar esse casamento, não o sexo. Esse algo além do jardim é essa proposta da pessoa se adequar à pessoa que ela ama. Dizem que a gente é um equilíbrio entre 3 órgãos, né? O cérebro, o coração e o ar. O dito cujo. Né? Então, quando um fala muito mais alto que o outro, a gente tem problema. Sim. O ideal é que haja um equilíbrio, quer dizer, né? E às vezes certas partes podem ficar, por questão de idade, etc., podem ficar menos favorecidas. Aí precisa ver como estão as outras. Né? Eu só quero chamar a atenção para um dado que nós temos, que é de tudo que a Ellen nos trouxe desse exemplo tão lindo, que esse dado ele é super real, tá, gente? Nos presídios femininos hoje, quando as mulheres são presas, e geralmente elas são presas por conta do tráfico que o marido, né, está sendo comandante, digamos, e elas entram no mundo do crime, muitas vezes levada pela figura masculina, os homens abandonam essas mulheres. E essas mulheres nos presídios femininos passam a realmente se relacionar com outras mulheres por conta desse abandono. Já nos presídios masculinos, o que acontece? As mulheres passam pelaquela humilhante cena, né, da revista feminina íntima, se humilham satisfazer o homem, mas não é o que acontece na realidade dos presídios femininos. Então cabe muito ainda uma reflexão diante dessa sociedade que é muito machista e muito voltada para o sexo, o papel realmente de cada um nesse jogo. Agora, Tati, eu queria também aproveitar a sua presença, que nosso tempo já está que a gente tem um convite para fazer. Vocês também estão numa campanha super bonita na dengue, lá no Magic Gardens, o Ale Balbo junto com você, encabeçando esse projeto, né? Sim. Por favor, não quero fugir do tema, mas só para relembrar, porque dengue também está aí, a gente tem que falar. Muito bacana o que você está dizendo. A dengue está aí em alta, o Alexandre pegou dengue de novo esse janeiro e a gente não conseguia descobrir, porque ele não tinha febre, então assim, ele achava que ele ia morrer, a gente fez todos os tipos de exame, ele me deu muito trabalho. E aí a gente descobriu que ele estava com dengue, e aí a gente falou, não, acho que é uma coisa que realmente a gente tem que se preocupar, que está aí forte. A gente recebe visita dos vetores, assim, praticamente semanalmente, e a gente recebe sempre parabéns, porque o clube é gigante, mas ainda assim, normalmente encontra 1, 2 focos que acabou de ser feito, tipo, de uma chuva recente. E aí a gente resolveu chamar um especialista para estar explicando melhor, não só para os nossos funcionários. Que é a Lúcia Taveira, que é a coordenadora de Vigilância Ambiental e Saúde de Ribeirão Preto. Exato. Para ir lá e estar explicando melhor para as pessoas como que elas devem agir, o que elas podem estar fazendo para se prevenir. E está aberto ao público, custa R$5. Amanhã, às 8h30 da manhã. Exato. Esse valor vai ser revertido para doação. É só para realmente ter o interesse da pessoa confirmar a presença e ir. A gente não deixar nenhum lugar... Que legal que vocês estão abrindo isso. Então, amanhã, 8h30 da manhã, lá no Clube Magic Gardens, no Espaço Cineminha, na Avenida Jornalista Antônio Carlos Pinho, Santana, número 2501. É só você chegar realmente, se interessar, e adesão R$5. Mais informações pelo 3975-8999. É isso mesmo, né? Parabéns pela iniciativa, viu, Tati? Obrigada. Doutor, eu quero muito agradecer a sua presença aqui, dizer que a gente vai ter que fazer sim mais programas sobre esse. Eu tinha certeza que você ia sentir. Eu acho que tem muita coisa ainda para se dizer. É uma loucura. Dá para fazer um tricô sobre essa ministra aí. Não nem me fala. Doutor, volta, tá bom? Claro, muito grata pela sua presença e contribuição no programa de hoje, viu?
Mesmo, de verdade. Sal, sem comentários. Rapidinho, claro, rapidinho. Pode. Gente, estão matando as nossas mulheres, não há lei. Essa Maria da Penha, bem, para mim isso daí é genérico. Teria que ter uma lei mais eficaz, tá? Não é falar que ela não tem, é pobre, não, é de A a Z, até, desde da que mora em comunidade até a milionária. Então, havendo uma lei mais específica, que eles lá não querem, né? Para se manterem impunes, aí esses monstros assassinos estariam presos até pena de morte, porque estão acabando com as nossas mulheres. Feminicídio é outro tema que nós vamos abordar Feminicídio, isso está horroroso. A gente tem que parar de falar e fazer. Pronto. Muito grata, Sal. Adorei, querido. adorei. Também agradeço demais a presença sua aqui, Ellen. Ela que é Ellen Luiza Meirelles, Silva, psicóloga. Volta mais também, viu, Ellen? Gratidão pela contribuição no nosso programa de hoje. Eu agradeço muito estar com você, te conhecer vocês também. Foi um tema muito gostoso e vamos falar mais. Vamos sim. Tatiana Gradim, muito grata também pela sua presença, viu, Tati? Sempre muito bom Até estar aqui. breve, viu? E olha, a Sônia Cristina Masson, super interessante o tema de hoje. Existe sim muito amor sem sexualidade, perdão. Fabiana Castro, acredito que o ser humano é natural e verdadeiramente sexual, desde sua existência. Talvez falte um maior conhecimento e a necessidade da atualização na concepção teórico-prática do assunto no que diz respeito ao tema sexual. E a Rita, que veio agradecer por a gente felicitar a filha dela aqui, que é o grande milagre da vida dela. Eu sei o que você sente, Rita. Realmente é demais. Vamos para o resultado final da enquete? Você acredita que um relacionamento amoroso sem sexo dá certo? E fechou assim, 47% sim e 53% não, pau a pau.